Legal, vocês estão tendo um case de sucesso bem rápido, sim, vocês estão crescendo bastante, né? Você até no off estavam dizendo que vocês estão para contratar quase 40% do que vocês têm hoje, né? Então tá um desafio ali até de atração das pessoas certas, né? E você estava me dizendo muito esse cuidado de contratar com cuidado, né? É muito relacionado à cultura da empresa. Falando nisso, como é que é a cultura da Growth e como que vocês trabalham essa cultura? Tá. O fit cultural na contratação é fundamental. Tá? Então, assim, o head skill, ele é fácil de você saber se a pessoa tem ou não tem. Né? Um discurso, você vê se a pessoa tem técnica ou se ela não tem a técnica. Uhum. Mas o que ela apresenta em entrevista é diferente do que ela, às vezes, é na prática. É o ser real e o ser social. Né? Acontece muito, né? Ali você está no ser social, na entrevista, a gente está conversando aqui sem se entregar, digamos assim. Né? E quando você está em momentos de uma empresa que é de crescimento acelerado, uma empresa que exige bastante de relações internas, a pessoa acaba tendo que mostrar o seu ser real muitas vezes. Então esse é o nosso cuidado, de entender se as pessoas ali dentro elas têm essa característica dos demais do time. Tá? Os rituais que a gente tem que fazer internos, a gente tem que ter muito cuidado com isso, como que a gente observa os comportamentos do departamento que ela vai trabalhar, dos clientes que ela está gerenciando, de como que são os resultados que ela tem que entregar. É isso que a gente precisa entender no recrutamento, né? Nessa atração de pessoas. E como que a gente faz isso? Processo seletivo com pessoas que são psicólogos, pessoas que entendem do negócio mesmo, não do negócio da relação interpessoal. Né? O RH ele precisa entender o negócio que a empresa está fazendo, né? Como que ela está. O RH estratégico é entender para onde a empresa vai, quais são os limites que a empresa tem e tentar superar esses limites na medida do possível com as melhores competências. Tá? Perfeito. É muito bacana, porque esse trabalho é muito bem feito. A velha máxima, né? Demore para contratar e demita rápido. Exato. A maioria das empresas faz o oposto disso, né? Putz, estamos com uma necessidade, precisamos preencher a vaga, tal, pega e contrata. E é uma avaliação técnica na maioria das vezes, né? Olha o currículo lá. A gente já há um bom tempo tem um olhar mais de cultura. Não quer dizer que a gente não erre na contratação, né? Isso vai acontecer, mas menos quando você tem esse olhar de cultura, né? Porque o currículo, você olha ali, ok, aí você faz algumas perguntas para entender a profundidade do conhecimento técnico, mas é a conversa sobre a pessoa, a conversa sobre a cultura que vai determinar a continuidade dela, né? Aspectos de liderança, como que ela lida com acerto e com erro. Né? Então, são algumas características que são fundamentais para que a gente olhe e faça assim, essa contratação assertiva. Tem candidato profissional. Né? Hoje em dia, o candidato ele vem formado para fazer. Ele fala exatamente o que você quer escutar. Tem que tomar um cuidado, porque ele faz uma pesquisa ali, ele conhece o que a empresa gosta que eu fale, né? Qual é a missão, quais são os valores da empresa, né? Tem podcast, tem os vídeos que a empresa tem no seu dia a dia, festa de final de ano, as pessoas veem a interação, junta tudo, bate no liquidificador e fala assim, bom, meu discurso aqui vai ser esse. Né? E na empresa que eu estava também é a mesma coisa, né? Você saiu por quê? Né? A pessoa geralmente fala assim, não, porque eu não sei muito bem. Mentira. Todo mundo que é desligado sabe porque foi desligado. Sim. Não é? Ninguém fala assim, foi de surpresa, eu não sabia porque eu ia ser desligado. Né? A não ser que foi realmente um corte, você sabe quando isso acontece, natural, mas explorar como que era a relação na sua última empresa, como que eram os indicadores que ela tinha. Né? Por isso que é importante o RH estratégico, né? Entender aonde a empresa que você está trabalhando vai, para onde ela vai, e de que maneira que a gente pode fazer para que ela consiga alcançar esses ideais. Né? E a gente só consegue alcançar esses ideais com uma mão de obra, com as competências internas qualificadas. E para que isso aconteça, você precisa fazer um ritual aí de pesquisas dessa pessoa, e não é um levantamento que a gente vai fazer para contratar, não é isso, né? Mas é um ritual de levantamento comportamental. Né? Sempre avaliando isso. Isso estando ok, a gente consegue ter uma melhor assertividade, porque o processo seletivo ele não passa apenas por people, ele passa por requisitantes da área, muitas vezes até o dono da empresa acaba entrevistando a pessoa, e às vezes a pessoa engana todo mundo, né? Ela consegue com o discurso enganar todo mundo, e chega na prática ela não entrega aquilo, né? O papel aceita porque tudo, na hora né? da venda ali, né, dele tá se vendendo, falar ok, né? Isso. Me lembrou uma entrevista que eu vi do Elon Musk, e ele fala assim,
perguntaram para ele o que você faz uma entrevista, né? E ele fala que ele pergunta qual foi o maior problema que você já passou na tua empresa e como você resolveu. Isso. E aí ele diz que a pessoa, quando começa a entrar no problema, quem resolveu o problema sabe as minúcias, os detalhes. E é ali que ele entende se a pessoa de fato teve esse problema e como ela resolveu, como ele encarou, porque a pessoa ela vai descrever com detalhes o que ela passou, né? Só ela que estava ali, entendeu? Essa é uma forma muito boa de entender a profundidade do conhecimento dela, né?